A minha querida esposa, Andréia, realmente ela não só prega muito bem, dá uma muito boa palavra, mas ela vive a palavra de Deus. Ela é uma mulher de Deus mesmo, é a pessoa que eu mais admiro e respeito em todo o planeta Terra. Te amo muito, viu, amor? Você é muito preciosa. Uma esposa muito querida, e tem sido tão precioso estarmos juntos. Nós já estamos casados já há mais do que 21 anos, dia 11 de maio agora fez 21 anos, né? E tem sido os melhores 21 anos da minha vida, viu? Eu te amo tanto e sei que Deus vai te usar poderosamente, amém? Estenda a sua mão aqui em direção à pastora Andréia. Pai, obrigado por esses anos de vida que o Senhor tem dado para minha querida esposa, pastora Andréia. Continue, ó Pai, dando muitos e muitos anos de vida, de saúde, de vitória em todas as áreas. Obrigado pela mulher de Deus exemplar, que ela é a mãe exemplar, a esposa exemplar. Obrigado, Senhor. Nós abrimos nossos corações agora para recebermos a Tua palavra. Sabemos que o Senhor vai falar através da boca dela. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez vamos receber a pastora Andréia com uma forte salva de palmas. Depois de tantos elogios, né, eu tenho que fazer um bom trabalho aqui. Aleluia. Obrigada, amorzinho. Obrigada mesmo. Aleluia. Que bênção nós estarmos hoje aqui essa manhã. E essa palavra eu tinha dado grande parte dela na conferência do MDA. E aí, quando nós fomos para Santarém, agora para o Congresso da Paz, o Eibe tinha me pedido para dar lá na igreja em Santarém. E aí ele falou: amor, você não deu essa palavra ainda lá em Fortaleza? Eu falei: não, mas eu dei uma boa parte na conferência do MDA. Ele falou: não, mas você não deu ainda lá na igreja. Então, talvez se você estava na conferência do MDA, você vai ver algumas coisinhas parecidas, né? Mas, ultimamente, né, já faz um tempinho que eu estava tirando muito tempo e estudando muito acerca do livro de Samuel. Então, Deus vinha falando, né, vem falando comigo acerca de tantas coisas nesse livro da Bíblia tão poderoso, Samuel, né, 1 Samuel. E uma coisa que eu acho tão interessante da palavra de Deus é que Deus, Ele não faz questão de esconder os erros e os defeitos de grandes homens de Deus que passaram pela terra, que nós admiramos tanto, né? Abraão, Isaac, Jacó, Ruth, né? Débora e tantos homens e mulheres de Deus. Mas Deus não faz questão de camuflar os erros e os defeitos ou as virtudes que esses homens e mulheres de Deus tiveram quando passaram aqui na terra. E eu creio que a razão é para mostrar para nós, mortais, né? Que aqueles homens também eram mortais. Homens que a gente fala, parece que não são nem reais. Como o grande Moisés, né? Abraão, o Paulo, né? Mas a Bíblia registra a vida desses homens e mostra que muitas vezes eles não agiram na mais perfeita vontade de Deus, né? Muitas vezes eles tiveram falhas e, como uma boa vaca velha, que todos nós temos que ser, não, vaca velha não, pastor, que vaca velha? Né? Uma boa vaca velha no sentido de eu vou comer o capim e eu vou tirar os paus, né? Você já viu a vaca? Ela come aquele capim e o que ela faz? Mastiga, 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 ela engole o que é bom e o que não é, ela tira, né? Então, nós temos que aprender com a palavra de Deus. As coisas que eles fizeram boas, o bom capim, mas tirar os paus, as coisas que eles fizeram que não foram boas, eu não vou repetir. Ou eu vou procurar não repetir, né? E uma história que me toca muito é a história do sacerdote Eli.
nós vamos abrir em 1 Samuel e às vezes a gente pensa assim, nós vamos aprender sobre Samuel. Não, hoje nós vamos falar sobre o sacerdote Eli. Um sacerdote, um homem escolhido por Deus, um homem cheio da presença de Deus, um homem que foi escolhido para ser a voz de Deus naquela época, né? Porque Deus falava através dos seus sacerdotes, mas ele fez coisas que, né? A gente fica até arrepiado. Como é que pode uma coisa dessa? Então, eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, nos ensinando a não sermos como o sacerdote Eli. O pastor Melvinho, meu sogro, ele tinha uma frase que quando eu ouvi, eu fiquei assim muito tocada pela frase, pela força da frase que ele dizia. Ele falava assim: eu não quero ser nem como Davi, nem como Noé. Eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a sua família. E eu não quero ser como Noé, que ganhou o mundo, que ganhou a sua família, mas perdeu o mundo. Davi foi um grande homem de Deus, usado por Deus, ganhou tantas batalhas, foi aclamado rei. Por onde ele passava, Davi era o cara. Mas ele perdeu a sua casa. Ele perdeu a sua família. Noé, Deus deu uma missão para ele. Ele colocou, ganhou realmente a sua família. A sua família toda foi salva. Mas ele perdeu o mundo. O mundo todo foi perdido na época de Noé. Então o pastor Melvin dizia, eu não quero ser conhecido como nenhum desses dois, né? Eu quero ganhar a minha família, mas também eu não quero perder o mundo. Você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus assim? Eu quero ganhar a minha família, e eu não quero perder o mundo. Deus tem um propósito e um plano para as nossas vidas. A razão de nós estarmos aqui na terra, você já pensou? Você conhece Jesus, você entregou sua vida para Jesus, você está com seu passaporte carimbado já para a entrada no céu. Mas por que é que Deus nos deixa aqui na terra? Tem uma razão. Nós temos uma missão, né? Nós temos um objetivo de vida, de ganharmos esse mundo para Jesus. Então, o mundo inclui, em primeiro lugar, a nossa casa. A nossa casa. E Eli, infelizmente, ele falha nessa missão que Deus havia confiado a ele. Vamos estudar o que aconteceu, onde foi que ele falhou, como é que nós podemos agir para que essas falhas não aconteçam nas nossas vidas. Tudo isso nós falamos com muito temor e tremor, né? Nós queremos o melhor de Deus. E eu sei que assim a nossa família é algo muito especial para nós. O nosso marido, os nossos filhos. Imagine você chegar lá no céu e saber que existe o céu e o inferno e nós não vermos a nossa família lá. Imagine que horror. Eu lembro que o pastor Lucas, ele uma vez contou, o pai do Isaías, né, o irmão do pastor Eibe, ele contou que quando ele foi ter o primeiro filho dele, ele orou e clamou a Deus e jejuou. E clamava a Deus. Por quê? Porque ele sabia a importância de gerar uma vida. E se aquela vida não servir a Deus, não for para o céu, imagine eu ser responsável de gerar uma pessoa e aquela pessoa ficar eternamente no inferno. Aí você fala, Deus me livre. Né? Uma vez eu perguntei para a Rebeca, eu estava conversando com ela sobre isso, e eu falei assim, Rebeca, como que a gente pode ter garantia que os nossos filhos, né, a nossa descendência, vai realmente servir ao Senhor?
Ela falou assim, a garantia é a palavra de Deus. Se nós ensinarmos os nossos filhos, se nós inculcarmos a palavra de Deus neles, eles vão servir ao Senhor. Né? Nós temos a garantia da palavra de Deus. Queira ou não, nós plantamos essa semente. E a palavra do Senhor fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Né? Então nós temos que tomar posse da palavra do Senhor. Mas também nós vamos fazer a nossa parte. Não é porque Deus prometeu algo que necessariamente vai ser cumprido. Como é que é? A Bíblia fala que Deus escreve todos os dias das nossas vidas. Mas quer dizer que tudo que Ele escreveu vai ser cumprido? Será que Deus tinha planos e escreveu que Adão e Eva ia escolher o pecado? Será que Deus escreveu que Caim e Abel ia ter aquele homicídio? Será que aquilo era o mais perfeito plano de Deus para a vida deles? De jeito nenhum. Mas as nossas escolhas são determinantes para que a vontade de Deus realmente prevaleça. Para que os planos do Senhor prevaleçam. As nossas escolhas. Então, quando a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, esse é o plano perfeito de Deus. Mas as nossas escolhas vão ser determinantes para que aquele plano possa ser cumprido. Se eu escolho a não ensinar meus filhos, como é que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor? Né? Mas vamos ver aqui, no sacerdote Eli, o que aconteceu? 1 Samuel 3, fala assim, o chamado de Samuel, né? O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Primeiro lugar que nós vemos aqui, Eli era um sacerdote, um homem de Deus, e ele ensinava. Ele estava ensinando, sob a direção dele, ele ensinava o menino Samuel. Né? Quantas vezes, no caso aqui de Eli mesmo, Eli tirava tempo para ensinar os outros, mas ele não ensinava os filhos dele. Ou pelo menos não ensinou tão bem, porque os filhos, né, infelizmente, foram um horror. Quantas vezes nós temos tempo para tantas pessoas? Ah, eu tenho tempo para fulano, para ciclano, mas e os da sua casa? Nós estamos tirando tempo, investindo. Eli, né, dirigia outros, mas não dirigia a sua casa. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Raramente Deus falava. Por que raramente Deus falava? Será que às vezes Deus, nessa geração eu escolhi que eu não vou falar muito? Será que é assim? Alguém uma vez disse que assim como tem ondas sonoras aqui, né? Nós temos ondas de rádios, de TV, do microfone, tantas ondas que estão passando aqui. Se você pegar um rádio agora, aqui dentro desse prédio, e sintonizar, você vai pegar inúmeras rádios. Por quê? Porque existem ondas passando aqui. Deus, Ele está falando em todo o tempo. As palavras do Senhor ecoam em todo o tempo. Nós precisamos sintonizar. E naquela época, Deus não tinha escolhido a não falar com aquele povo. Na realidade, não adiantava Deus falar. Mas como? O povo não obedecia.
O povo não obedecia. O sacerdote não obedecia. Então, raramente Deus falava. Para que eu vou falar? Né? Então, raramente Deus falava. Né? As visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que não conseguia mais enxergar. O que estava acontecendo com esse homem? Os seus olhos estavam fracos. Ele já não conseguia mais enxergar. Você fala, mas coitado, talvez ele estava velho. Gente, eu conheço algumas pessoas que já são bem de idades. Elas nem óculos usam. Né? Eu creio que é algo até assim, profético mesmo. Os olhos deles, de Eli, já estavam sem enxergar. Ele era um homem que tinha perdido a visão. Ele não tinha visão. Ele não tinha visão na casa dele. Ele não tinha visão no ministério que ele trabalhava, que ele era o sacerdote. Ele perdeu a visão. Como estão os nossos olhos? Como que estão os nossos olhos? Nós temos que ter uma visão. Nós temos que saber para onde nós estamos indo. Em tudo que nós fazemos. Me diga uma coisa, alguém seguiria um cego? Não. Ele não tem uma visão, ele não sabe para onde ele está indo. Né? Cego espiritualmente. Nós temos que ter uma visão, sabermos para onde nós estamos indo. E quem tem uma visão, seja lá em qualquer área que for, ele vai atingir o seu objetivo. Seja em qualquer área que for. Uma vez olha, nós estamos aqui faz uns 5 anos atrás, eu estava olhando alguns colégios aqui, que eu queria ver como que eram as salas de crianças e tudo. E eu fui num colégio, e eu sentei, né, eu e a pastora Alba, eu acho. Eu sentei, ou alguma das outras pastoras, não sei. Eu sentei numa escola, era bem pequenininha. Aí eu sentei para conversar com o diretor. Eu saí de lá impressionada. Porque o diretor, se eu falasse até quem era, vocês iriam conhecer. Porque a escola era um ovo. Mas o homem tinha uma visão clara. E ele falava com convicção da visão dele. Eu nem fui lá para colocar a criança na escola. Eu fui lá para ver as salas. Mas eu pensei, porque os nossos filhos estudam numa escola americana. Mas eu pensei, rapaz, essa aí seria uma escola que eu colocaria. Porque o homem tinha tanta visão no que ele ia fazer. E ele falava, e papapá, e a minha escola vai crescer, e nós vamos bababá, e nós já estamos fazendo isso. Gente, eu passo na escola, a escola está imensa. O homem comprou o terreno do outro lado. Eu fico de boca aberta. Mas quando ele me falou aquilo, aquele homem, e a escola era um ovo, a maneira como ele tinha aquela visão tão determinada, eu já sabia, esse homem, ele vai crescer. E ele vai atingir o alvo. Por quê? Porque ele tem visão. Nós não podemos ficar acomodados de não termos mais visão. Eu acho que eu já estou tão velha. Né? Não dá para mim, não. Esse negócio de sonhar. Alguém uma vez disse que sonhar é a linguagem do Espírito Santo. Deus só precisa de alguém que sonhe, que tenha uma visão. Qual é a visão para a sua família? Nós estamos com alguém, conversando com alguém, e aí seus pais já são crentes? Ainda não, mas eles vão ser. Seus filhos, né? Como estão seus filhos?
aqueles lá, eu acho que não dá para nada não. Se é isso que você mirou, é isso que você vai acertar em cheio. Em nada. Né? Mas nós temos que ter aquela visão. Deus chamou minha família. Deus chamou meus filhos. Deus me chamou para coisas grandes. Eli não tinha mais visão. Não tinha mais visão. Nós temos que estar com as nossas visões claras acerca do que Deus tem para cada um de nós. Deus tem planos maravilhosos para a vida de cada um de nós. Cada um de nós. Nós estávamos, a última vez que nós fomos lá em Israel, eu lembro um casal lá de Santarém, quando eles chegaram em Santarém, eles tinham um Santana branco, bem velho, e a descarga era amarrada com uma corda. Eles foram nos visitar lá em casa, eram membros da nossa igreja, e eles eram assim, estavam passando um momento muito difícil na vida deles. Eles não tinham tantas coisas, basicamente nada. E eles mudaram de Manaus para Santarém, e eles estavam muito difícil a situação deles. E aí, eles dois eram um casal cheio de visão. Que Deus ia fazer. Ela tinha um sonho de ter uma casa linda. E as coisas foram acontecendo na vida desse casal. A casa deles é linda. Mas uma coisa que me tocou foi quando nós estávamos em Israel. Quando nós subimos o monte... Em Israel não, nós estávamos no Egito. Quando nós subimos o monte Sinai... Ela começou a chorar. E a gente estava olhando lá no Monte Sinai, e ali é um lugar que dá muita emoção, né? O primeiro local físico onde Deus manifestou a presença dele. Então eu pensei que ela estava chorando de emoção de estar ali, no sentido de, né, assim, daquele lugar tão especial. E ela virou para mim, ela falou assim: isso é um sonho. Eu sabia que um dia eu vinha nesse lugar. Ela falou: Andréia, eu peguei um papel onde tinha um jornal ou uma revista, onde tinha a foto do Monte Sinai. E eu preguei no meu guarda-roupa. E eu orava e dizia: um dia eu vou nesse lugar. E ela falou: e hoje eu estou aqui. Eu consegui. Que lindo, mas por que ela conseguiu? Porque ela tinha visão. Ela tinha uma visão, né? Ela queria. Às vezes para uma pessoa isso parece: isso aí é uma coisa tão boba. Compra uma passagem e vai lá no Monte Sinai. Mas para ela era algo impossível aos olhos naturais. Nós temos que ter visão clara. Aonde é que eu vou chegar? Né? Visão clara. E ele não tinha visão. Os olhos deles estavam tão fracos que não conseguia mais enxergar. Estava deitado em seu lugar de costume. Onde ele estava deitado? Onde ele estava deitado? Em seu lugar de costume. Além de não ter visão, ele era acomodado. Acomodado. Deus vai fazer. Estou crendo tanto pelo aquele emprego e se embalando na rede, né? Deus vai fazer. Ele era acomodado. Ele estava lá deitado no lugar onde sempre ele deitava, sempre naquele mesmo local, sempre naquele mesmo local. Ele era acomodado. Gente, para o que estava acontecendo na vida de Eli, era para ele ter se levantado, clamado a Deus, buscado a Deus, feito alguma coisa, mas ele era acomodado.
quantas vezes, né? As pessoas se acomodam, né? Eu estou confiando. E se acomoda. Quero tanto passar no concurso. Aí você está estudando? Não, mas quando chegar perto do concurso eu estudo. Queria tanto trabalhar, mas não me dão oportunidade. Você já bateu de porta em porta? Não, o que é isso? Vai desvalorizar o meu trabalho. Mas que trabalho? O trabalho que eu estou querendo. Né? Temos que nos esforçar. Não podemos nos acomodar. Não podemos nos acomodar. E Eli, infelizmente, ele já era acomodado. Né? Acomodado. E aí o que aconteceu? Versículo 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário. Samuel estava deitado no santuário. Aqui tinha um menino que não conhecia Deus. Ele não conhecia Deus. Deus raramente falava. E o profeta, que é o sacerdote, que era quem ouvia a voz de Deus. Então aqui tinha um menino que não conhecia Deus, mas ele tinha fome de Deus. Ele tinha fome de Deus. E ele se deitava lá perto, né, do santuário. Do santuário. Por quê? Porque ele queria Deus, mesmo sem o conhecer. Ele estava deitado ali, onde se encontrava a arca de Deus. Você tem fome de Deus? Com certeza tem. Domingo de manhã, 8 horas da manhã, nós estamos aqui. Por quê? Porque nós temos fome de Deus. Uma cidade como Fortaleza, com um sol desse, um mar desse, né? Mas eu sei que cada um de nós aqui, nós temos fome de Deus. Nós não queremos nos acomodar. Nós queremos mais e mais da presença de Deus. E Samuel era um menino assim, que ele tinha fome de Deus. Fome de Deus. Ele não era como Eli, que falava, mas não praticava. Instruía, mas não fazia nada. Uma vez eu vi uma senhora, lá em Santarém, né? A igreja era bem pequena. E a mulher estava cantando uma música assim. O amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso. E a música, né? Estavam dirigindo louvor e ela cantando. E tinha uns meninos lá, devia ser filho dela, né? Acho que eram uns 3 ou 2 meninos. E ela cantando, o amor de Jesus. E os meninos aprontando aqui embaixo. É maravilhoso. Para! O amor de Jesus é maravilhoso. E os meninos apontando. E ela, menino, é maravilhoso o amor. Que amor maravilhoso é esse, meu povo? Os meninos deviam... Nossa, é maravilhoso mesmo esse amor. Cascudo nos meninos. Chama cascudo aqui? Cascudo nos coitados. E a mulher cantava e fazia cara de santa e taca-lhe cascudo nos moleques. Né? Eli era esse tipo de pessoa, infelizmente. Ele apontava o caminho, mas ele mesmo não fazia. Como estão as nossas vidas? Nós estamos apontando as coisas, mas nós não estamos fazendo. Né? Aqui na igreja é muito fácil a gente ser crente. O amor de Jesus é maravilhoso. Só não tem uns meninos perto, né? Porque se tiver... Não, em nome de Jesus, né? Nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas nós vamos praticar a palavra de Deus. Né? Não somos perfeitos como nenhum desses homens, né? A não ser Jesus, que passaram pelas Escrituras, não eram perfeitos. Mas nós estamos chegando lá. Com os erros que eles cometeram, os acertos, nós vamos aprender e chegar lá. E Samuel,
né? A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. O Senhor chamou Samuel. Chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Olha a disposição de Samuel, né? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volta-te e deita-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Lembra que eu falei? Ele não tinha tido um relacionamento com Deus. Ele não conhecia a voz de Deus. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Eli percebeu. Provavelmente, Deus já havia chamado Eli dessa mesma maneira. Porque Eli podia ter pensado: será que não é um dos meus filhos? Será que não tem alguém no templo? Mas aí ele se tocou. Eu acho que é Deus. Porque há muito tempo, isso não está na Bíblia, né? Eu estou parafraseando. Há muito tempo, Deus falava comigo. E Deus me chamava. Ele percebeu, isso aí eu acho que é Deus. Mas o que era para Eli ter feito? Eli era o sacerdote. Deus falava com seu povo através do sacerdote. Eli era para ter se tocado e digo: peraí, tem alguma coisa errada. Deus não fala com outras pessoas a não ser através do sacerdote. Peraí, ele devia ter se levantado, o que está acontecendo? Ele percebeu que era Deus. Aí o que ele falou? Percebeu que o Senhor estava chamando o menino, ele disse: vá deitar-se. Se ele chamá-lo, olha só, vai, deita de novo. Deixa Deus ficar perseverando em te chamar. Se Deus estava falando com ele, era para ele ter dito o quê? Menino, levanta, fica sentado esperando Deus falar com você. Ou então, peraí, que eu quero ouvir o que Deus tem para falar. Mas ele fala para o menino: menino, vai deitar. Aí se ele te chamar de novo, aí você levanta, né? Vai deitar, se ele se chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como em outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra quem? Contra Eli. Tudo que lhe falei... Contra Eli, tudo o que lhe falei, contra a sua família, do começo ao fim. Deus iria fazer algo tão horrível, algo tão horrível ia acontecer lá. Porque Deus estava muito triste com os filhos de Eli. Quem era que estava? Olha, gente, os filhos de Eli eram terríveis. Eram filhos devassos. A Bíblia fala que os filhos desse sacerdote, eles roubavam as coisas do templo, comiam as coisas que não era para eles comerem. A Bíblia fala que eles saíam com as irmãs que chegavam, eles tinham relações com elas.
Era uma coisa tão horrível. Israel toda sabia da devassidão daqueles filhos daquele homem. Do sacerdote, os filhos do sacerdote, os que eram para estar dando exemplo, eram terríveis. Mas quando Deus vai colocar os pingos nos is, Ele fala: eu tenho algo contra Eli. Não foi contra os filhos de Eli. Mas por quê? Coitado do homem, ele não tinha nada a ver. Claro que ele tinha. Lembra que eu falei para vocês? Nós somos responsáveis. Lembra que eu falei para vocês, quando o pastor Lucas foi ter o primeiro filho dele, ele falou: meu Deus, eu vou botar uma criança no mundo. Imagine a responsabilidade de eu botar uma criança no mundo, de eu ter um filho, uma filha, e essa filha ou esse filho ir para o inferno. De quem é a responsabilidade? É nossa. Quem Deus chamou foi Eli. Eli era responsável. E a Bíblia fala que Deus falou: eu já chamei a atenção de Eli. Eu já falei com Eli. E o que foi que Eli fez? Olha o versículo 13. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Eli sabia que os filhos estavam fazendo coisa errada. Ele sabia, ele tinha consciência. Mas ele fez alguma coisa? Nada. Nada. Ele não fez nada. Imagine você, irmã. Eu acho que eu já contei essa ilustração, mas eu gosto muito dessa ilustração. Imagine você vai lá numa loja bem chique e compra um sofá bem bonito, um tapete lindo. Você está arrumando a sua casa e a sala está toda bonita. Só que, infelizmente, a porta da sua casa está aberta. E lá fora tem um porcozão que anda pela rua. Sabe aqueles porcos? Bem grandão. E o porco está todo sujo. E de repente o porco olha lá para a porta da sua casa e vê aquela porta aberta. E ele vai lá para dentro da sua casa. Aí ele entra e ele lambuza o seu sofá. Ele se rola naquele tapete. Aí você, uma mulher de Deus, um homem de Deus, chega lá e vê aquele porco dentro da sua casa. Qual é a nossa reação? Meu Jesus querido, um porco dentro da minha casa, meu Pai. Ah, Senhor amado, mas por onde entrou esse porco? E o porco está lá. Meu Pai celeste, aonde foi a brecha, meu Deus? Será que esse porco entrou como? E ele está lá. E joga lama. E se esfrega. Aí você corre lá e diz: meu Pai, tira esse porco. Meu Jesus, faz alguma coisa. Tira esse porco da minha casa, meu Deus. É assim? Claro que não. Né? O que você vai fazer? Rapaz, eu vou pegar uma vassoura, esse desgraçado me paga. É? E dá-lhe no porco. Sai, seu porco, da minha casa. Né? Ó. Vamos já pegar uma vassoura, né? Você não vai aceitar, não é verdade? É verdade, você não vai aceitar. Eu sempre brinco que essa história foi verdade mesmo. Uma vez entrou uma catita lá em casa, lá em Santarém. E eu, uma catita, pulei em cima do sofá, e pulava pra cá. Amor! E lá vem o Wave, né?
pegou a vassoura e eu pulando para cá, para lá. Até que a catita bateu num vaso meu e quebrou. Pá! Aí eu, sua desgraçada, saí de cima do sofá. No instante que eu me acordei. Né? E a gente ri. Mas o porco estava deitando e rolando na casa de Eli. E o Eli? Nem aí. Deus já tinha avisado para ele. E a própria palavra de Deus fala. Ele tinha consciência. Ele sabia do que estava acontecendo. E ele não estava nem aí. Às vezes não são os seus filhos. Às vezes é o seu marido que está te traindo. Misericórdia, em nome de Jesus. Né? O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a vassoura. Tacar na coxa dele, é isso? Misericórdia. De jeito nenhum, né? As nossas armas não são carnais. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos nos colocar na brecha, vamos clamar ao Senhor, pegar a palavra de Deus, confessar as palavras do Senhor e não aceitar. Mas tem gente que diz, Deus quiser, né? Coitado, né? Não podemos aceitar. O diabo pintando e bordando e a gente... Eu lembro uma vez, gente, às vezes a pessoa pode pensar, não, mas isso aí já é fanatismo. Funciona. Eu lembro uma vez lá em casa que estava quebrando as coisas. O liquidificador quebrava, a torneira quebrava. Que quebra é esse? Né? Eu falei, Satanás, em nome de Jesus, tu não toca nos meus eletrodomésticos. Verdade. Não aceito o liquidificador quebrando, não aceito isso quebrando. Não aceito, porque eu vou ter que comprar outro, lá vai meu dinheiro. Pois eu não aceito. Você fala, credo, que fanatismo. Funcionou. Né? Eu não aceito. Está amarrado em nome de Jesus. A Bíblia fala que o Senhor guarda as nossas coisas e o maligno não toca nada nosso. Eu vou tomar posse das palavras do Senhor. O maligno não me toca, né? Nós temos que apropriar as promessas do Senhor, gente. A palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas. Aí você fala, não, mas um dia eu vou tomar posse dessas promessas. Um dia essas promessas são para mim. Quando? Quando eu chegar lá no céu, tu vai ver se eu não vou andar vitoriosamente. Poxa. Para que vai servir essas promessas no céu, meu povo? Para que as promessas do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e lá no céu eu vou... Já foi. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Para que isso no céu, meu povo? Tem razão. Não tem razão. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus, das promessas do Senhor, apropriar das promessas e falar, aqui não, é ilegal. Sai, porco. Sai da minha família. Sai das minhas finanças. Sai do meu eletrodoméstico também. Tomarmos posse, né, das palavras do Senhor e não aceitarmos. Eli se acomodou. Deus já havia falado para ele, Deus havia chamado a atenção dele, ele tinha consciência, seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Ele não puniu, não chamou os meninos. A Bíblia até fala que ele fala, rapaz, olha aí, não faz isso aí, rapaz. Mas os filhos não deram atenção para ele. Não puniu a eles. E isso nós temos que ensinar desde pequenininho. Um dia meus filhos, um deles falou assim, eu chamei fulano. Aí ele falou, o que é? Eu falei, o que é? Vem aqui. Que negócio de o que é? Senhora? É a senhora mesmo. Né? Outro dia mamãe! Mamãe!
seguinte, quer falar comigo? Quero, então vem aqui. Eu sou escrava por um acaso? Credo, pastora Andréia, meu Jesus. Pensava que a irmã era mais assim. Eu procuro ser, mas também tem que andar na linha. Temos que ensinar os nossos filhos. Temos que ensinar os nossos filhos. Filho com tanto de respeito com o pai e com a mãe. O nome da mãe é Maria. Maria, quem é que está falando aí? É um filho. Maria, faz isso aí para mim. Quem faz isso aqui para mim? Nada. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Corrigi-los. Meu filho não é assim, não. Eu apanhei muito, meu irmão. Já apanhei muito meu pai e minha mãe. Nunca fiquei revoltada. Nunca saí desesperada. Meus pais, eu entrava. Meu pai e minha mãe vai estar no segundo culto aqui, né? Nós entrávamos na casa dos outros, a minha mãe já dizia, não pede nada para ninguém. Não pede água, não pede nada. Ela não estava com uma garrafa, toma água, fica sentada lá. E eu sentava, ficava sentada. Aí eu queria alguma coisa, o que é? Eu posso ir lá para fora e tal? Pode, né? Tinha esse negócio de entrar na casa dos outros, mexer, bisbilhotar, ver o que tem, o que não tem. Eu pegava numa surra se eu chegasse lá, fizesse uma coisa dessa, né? A minha mãe e meu pai só olhavam para mim. Aí hoje em dia, é um desrespeito, né? Os filhos não estão nem aí, faz o maior escândalo. E os pais... Estava conversando com uma pediatra, eu achei tão engraçado, ela disse assim, imagina, era uma pediatra bem conhecida, e ela estava numa loja, e a menina dela porque queria uma bola. Mas eu quero, se jogava no chão, se esperneava, eu quero. Ela disse, ai André, eu comprei aquela bola com tanta raiva. Levei a bola pro carro, também peguei uma canela e furei a bola. Você devia ter corrigido ela, né? Minha filha, não posso comprar a bola. Mas ela falou, imagina, todo mundo me conhece, a menina fazendo escândalo. Porque com a raiva daquela... Comprei aquela bola, mas também furei quando chegou no carro. Ela devia o quê? Minha filha, não posso comprar a bola. Não tenho dinheiro, não posso. Não tem razão de comprar essa bola. Né? Se você não parar, nós vamos já conversar. Mas hoje em dia, gente, por que está todo mundo assim, desse jeito que está? O mundo do jeito que está? É os pais que, infelizmente, são um bando de banana. Desculpa, mas é verdade. E eu não estou só incluindo vocês. Quantas vezes nós somos manipulados pelos nossos filhos? Quantas vezes o Wayne fala, amor, não, amor. Você não... Ai, meu pai. Né? Temos que nos tocar. E o problema do Eli aqui ainda é pior, porque os filhos estavam dando péssimo testemunho. Não era que eles queriam uma bola, não. Eles estavam dando péssimo testemunho. E a Bíblia fala que Deus chamou a atenção de Eli. Ele tinha consciência, ele sabia, ele podia ter afastado os meninos. Não, vocês vão ficar afastados. Vocês não, né? Vocês não podem entrar no templo. Vocês estão fazendo coisas erradas. Mas a Bíblia fala que ele tinha consciência e ele não os puniu. Por isso, versículo 14: jurei, a família de Eli jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante o sacrifício ou oferta. Agora que eu olhei o tempo, temos que correr. O que aconteceu com a família de Eli? Eles não foram mais sacerdotes. Deus retirou deles a bênção de serem sacerdotes. Por quê? Porque o pai não tomou providência. Nós, como pai e mãe, temos que ser luz na nossa casa. Temos que ser luz. Aprendeu com Samuel. O que a Bíblia fala que Samuel fazia? Samuel ministrava na casa de Deus. Ministrar na casa de Deus.
Nós temos que sim, ler a palavra, praticar a palavra, mas ensinar a palavra. Nós temos que ensinar a palavra. Ontem nós estávamos vindo lá de Caldas, e nós estávamos numa van com vários pastores, né? Com pastores e pastoras, e uma das pastoras que estava lá conosco era a pastora Ângela Valadão. A irmã do pastor Márcio Valadão, a tia da Ana Paula, a Mariana e todo mundo, né? E aí, eu perguntei para ela, pastora, quantos filhos são que o seu pai teve, né? Que incluía ela, o pastor Márcio e tudo. Ela falou 7. Falei, todos estão servindo ao Senhor? Ela falou, todos servindo ao Senhor. Eu falei, qual foi o segredo do seu pai? Ela falou assim, eu acho que o maior segredo do meu pai era o culto doméstico. Meu pai todos os dias fazia culto doméstico conosco. Todos os dias. Eu pensei, olha só, né? E eu lembrei, o pastor Melvin, ele falou que era uma coisa que ele fazia todos os dias. Era o culto doméstico. A importância de nós sentarmos e ensinarmos as crianças, ensinarmos a palavra, falarmos a palavra. Ela falou assim, meu pai era um sapateiro. A pastora Ângela, né, falando. Meu pai era um sapateiro. E meu pai, ele praticava a palavra de Deus. Às vezes, ele estava fazendo sapato, e ele era um sapateiro muito famoso. Fez sapato até para o Juscelino. Juscelino, não foi? Juscelino Kubitschek. Ele disse, mas meu pai, na batida do martelo, ele estava sempre cantando. E ele cantava de acordo com a batida. Ele batia de acordo com a música que ele estava cantando. Ele era um exemplo. Eu falei, olha só. Essas pérolas que a gente não pode deixar passar. É importante nós estarmos ministrando, ensinando a palavra. Ministrando. Disponível, nós temos que aprender, né? Samuel era disponível, obediente, estava disposto. Nós temos que ser pessoas dispostas. Gente, eu sei, eu sou mulher, né? Já passei dos 40, e às vezes a gente está cansada, né? Mas nós temos que ser dispostos a ajudar, a trabalhar. No caso, como a gente estava falando, quando eu tenho alvos, eu vou atrás daqueles alvos. Não se desanimar. Deus nos chamou, olha o que a Bíblia fala. Deus nos chamou. Apocalipse 1:6. Vamos lá rapidinho, eu sei que nosso tempo está esgotadérrimo. Atos 1:6. Apocalipse, desculpa. Apocalipse 1:6 fala assim: e ele, quem? O Senhor, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Deus nos chamou para sermos sacerdotes, mas sacerdotes diferentes do que o Eli foi. Porque nós vamos aprender com os erros que ele cometeu. E realmente procurarmos obedecer a palavra do Senhor. Praticando realmente a palavra. E aí sim, cumpriremos aquilo que o Senhor nos falou em Apocalipse. Ele nos chamou para sermos reino e sacerdotes. Cada um de nós tem essa grande responsabilidade diante de Deus. O que o sacerdote fazia? Ele manifestava, trazia a presença de Deus. Que a nossa vida possa ser assim, trazendo a manifestação da presença de Deus aqui na terra. Amém?